Você vê, a gente pode gravar o episódio que for com o convidado, independente do nicho, do ramo, da empresa, e não importa nem a localização dele. A gente sempre vai falar do ser humano e do controle das emoções, né, o como isso é importante. E E aí a gente vai voltar, né, porque controle das emoções, a gente está falando de uma pessoa que tem, vamos falar da base familiar, né, a gente vai trazer de novo a educação, que você já falou, e como isso é importante. Você vê o nosso papel como pais é fundamental no momento que a criança ela está se formando, né, a gente está ali treinando o futuro profissional. E não importa se ele vai ser um empreendedor, um empresário ou ele vai ser, colaborador de alguma companhia, mas é a pessoa, né, então eu acho que isso. E aí eu vou um pouquinho além. Eu fui mãe mais tarde, você sabe, né, Bressan. Então, antes de ser mãe, eu não tinha essa esse clique da importância não só de você estar falando da educação de um filho, mas às vezes um amigo, uma amiga que você está conversando, você consegue mudar a chave, né, você vira a chave, vou dar uma uma palavra, um exemplo, ou também traz a informação, até de uma história de vida de outra pessoa. Então, gente, a gente pode ir em qualquer lugar, né, amor? Ser sempre. humano é. Sabe o que eu acho que está acontecendo? Hã. Depois que a gente leu aquele livro As Cinco Linguagens do Amor para casais, mas a gente percebeu que dá para ser usado N situações para crianças, Uhum. para ser humano, e a gente está mais atento para isso. Pela forma de Parece que a gente está comunicação. mais atento. Uhum. E aí a gente está conseguindo, Bressan, em tudo, claro, relações interpessoais está em tudo, né? Não tem como evitar isso. E que bom, né? Então, a gente está percebendo que quando você ganha essa habilidade de entender as linguagens do amor das pessoas, você vai ter obrigado. Você vai ter uma vida melhor conjugal, você vai ter uma vida melhor parental, você vai ter uma vida melhor no trabalho, porque você vai Reflete. começar a entender um pouco melhor as pessoas. E eu acho que é a essência da empatia pode estar aí também, uma delas. Está aí, em você conhecer as linguagens do amor. Então, eu acho que se eu tivesse esse conhecimento antes, eu poderia ter feito muita coisa melhor nas corporações, onde eu já passei. Né? Se bem que eu sempre tive um bom relacionamento com muita gente, com praticamente 98%. Mas, poxa, como eu teria sido melhor, diferente, sabe? Como eu poderia ter absorvido melhor. Então, eu vejo hoje, eu estou com quase 50 anos, tenho agora esse conhecimento, estou praticando, e aí e é legal porque a todo momento você pode praticar, né? Com os filhos, com a esposa, com os pais, irmãos, então, e colegas de trabalho. Então, eu aconselho quem não conhece ou quem não leu ainda, que leia e que pratique, porque é uma habilidade que, se a gente ensinar desde pequenininho, nós já conversamos aqui, a gente vai passar esse conhecimento para o Nick desde pequeno, já explicar muito bem para ele como é que funciona, Uhum. conforme ele for crescendo e puder assimilar isso tudo, né? Refletir A gente na a vida gente dele. vai passar. Vai ajudar muito na relação com amigos. Desde ali, imagine. É, a gente vai trazer mais sobre esse assunto em outros episódios também. Eu queria eu queria trazer uma outra pergunta aqui, Bressa, na verdade a gente está falando da parte um pouco difícil, né, do quais são os desafios enfrentados. E eu gostaria de falar assim, ó, a parte positiva dessa diferença de gerações. Então a gente está falando dos jovens, né, que pela diversidade, pela, eh, forma como que se comunicam, pela forma com que vieram com as suas crenças e tudo mais, e a gente está falando da experiência dos mais velhos. Como que essa diferença ela é positiva? O que que na tua experiência isso foi positivo dentro da companhia?
Resumir uma palavra: inovação. Quando você consegue unir o processo tradicional com o espírito novo que não tem vícios desse processo, você consegue promover mais rápido essa disruptura de sair, de reinventar o processo, né? Eu tenho um caso recente aqui para dividir. Se controlava investimentos na nossa organização aqui com planilhas de Excel, né? Com Excel para lá, Excel para cá. E parece uma blasfêmia que eu vou falar, mas eu odeio Excel, né? Eu odeio Excel. E eu explico por quê. O Excel é uma ferramenta sensacional, mas ela tem que ser bem usada. Ele é uma planilha e não um gestor. O Excel virou programa de computador, né? E aí, quando fulano está com a planilha aberta, o negócio para. Quando se cria um item novo, o troço está travado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu quero um processo de que, quando nós iniciarmos um processo independente do estado que ele esteja, eu consiga recuperá-lo. Se a pessoa estiver lá ou não, vai ter documentação, e ao final do ciclo de vida do projeto vai estar tudo lá, né? E foi colocado isso, foi colocado alguém que não tinha conhecimento de mapeamento de processo, mas não da execução do processo em si, então começou a fazer perguntas de provocação naturais, porque ele tinha que entender, esse era o desafio, enquanto os mais velhos era tudo óbvio, falaram, isso aqui sempre foi assim, né? Quando alguém, aliás, fala sempre foi assim, tem uma janela danada de oportunidade para você resolver um problema. Porque o sempre foi assim, alguém se conformou com aquela solução e segue. Geralmente não tem entropia, não tem energia nenhuma para fazer uma mudança aí. E isso o mais novo tem, quando ele é encorajado de fazer pergunta, e a nova geração pergunta muito, isso é uma coisa que é muito legal, né? Tem que ser calibrado certas vezes para não ficar perguntando desnecessariamente, mas ao mesmo tempo, quando bem orientado, fala assim, não, faça perguntas, mas entenda o conceito do que você está perguntando, daí você processa a informação. A inovação, ela vem naturalmente, né? Poxa, desse processo mesmo, que eu comento, havia uma subetapa só por causa disso, de que 2 pessoas haviam necessidade de cadastrar projetos já aprovados. Poxa, pera lá, e falando assim, parece que é um dado aqui, outro dado acolá. Não, nós estamos falando de orçamento, cronograma, todo o detalhamento de execução de projetos. E aí, trazendo e reorganizando essas informações, simplesmente não demitimos ninguém, muito pelo contrário, passamos a fazer outros trabalhos que não conseguimos fazer, porque livrou-se espaço. O espírito da novidade, da jovialidade, com a experiência de dizer, puxa, isso são caminhos, são dados que eu preciso ter, isso aqui é mandatório, os cuidados são esses, a gente consegue encurtar distâncias e fomentar a inovação. Isso é inovação na prática, E nada melhor do que você unir os 2 espectros da coisa aí para... Sim, os mais velhos têm que entender que se eles continuarem falando sempre foi feito assim, eles estão fechando as portas para a inovação, certo? Então, ele precisa conscientizar essa turma aí que isso não vale mais, não passa mais essa frase. Uma coisa tem que ser premissa, processos. A gente não consegue medir evoluções sem ter processos definidos. E quando eu falo processo, não estou dizendo aqui, poxa, coisas hipercomplexas, né? Volta o exemplo da receita da mãe ou da avó, né? Se você trocar a ordem do fermento, vai dar zebra na hora de crescer o pão. Clássicos da vida, né? Então, estou falando de coisas bastante simples. A maioria das organizações se perdem, sejam grandes, pequenas, ou tem um ambiente altamente tóxico e caótico, porque não se define processos. Então, a base tem que ser um processo. Então como você listaria aqui
as melhores ou as possíveis transferências de conhecimento das gerações mais novas para as mais velhas? Como que elas poderiam contribuir? Resumindo aqui. Olha, veja, primeiro sucessão, tá? Ninguém fica para semente. Quando eu falo sucessão, não estou dizendo aqui de preparar só a missão de preparar um sucessor. A pergunta-chave é: tudo que eu faço está registrado, está documentado, está preservado? Né? Como eu quero que pessoas que são novos entrantes, independente da idade, consigam continuar o que eu estou fazendo, sendo que eu não registro, eu não perpetualizo aquilo que eu faço? Exato. Impossível, né? Não dá, tá? Então, muitas vezes a gente vai muito além, fala de gestão de sucessão, já de quem vai substituir quem, mas está lá no básico.